E Deus começou a falar muito comigo a respeito da igreja, muito, muito, falando para mim que viria um grande sofrimento sobre a igreja, né? Que a gente, apesar que ele falava que eu também ia passar por um grande sofrimento, né? Que haveria um grande sofrimento sobre a igreja, né? Que o rei da Babilônia atacaria a igreja, né? Que a igreja sofreria muito. E Deus falando demais comigo a respeito disso, mas eu não entendia nada. Ele falava, falava, me dando a palavra sempre na Bíblia e eu orando sem entender direito. E algumas coisas que ele ia falando comigo, eu ia anotando na própria Bíblia, eu ia anotando, que aquilo eu ia entendendo, né? É, algumas coisinhas eu ainda entendi, eu ia anotando na Bíblia. E eu ia orando, orando para a igreja e começou a acontecer algumas coisas. Até que eu não lembro a data direito, eu preciso dar uma procurada aqui, que estou até meio perdida aqui. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Olha, deixa eu ver aqui, só um minutinho. O Senhor me deu uma palavra, tá? Foi nesse período, mais ou menos, eu tenho a data aqui marcada. Aqui, ó, foi no dia 14/8/2009. Eu tenho marcado porque eu anoto na Bíblia, tá? No dia 14/8/2009, 14 de agosto de 2009, Deus me deu uma palavra em Neemias. Sabe o livro de Neemias, né? E Neemias, ele ora por Jerusalém. Deus falava assim para mim, que Jerusalém aqui era a igreja, né? Que ele me mandava orar pela igreja. E aí, Neemias, vou te contar uma história rapidinha do que aconteceu com Neemias. Neemias, ele era, é, ele trabalhava para o rei, né? O rei, eu não me lembro o nome dele, eu não sei se é o Ataxerxes, peraí, deixa eu ver. Vou procurar aqui que eu não lembro de cor. Não vai dar para procurar, senão vai alongar de... Ataxerxes, é esse mesmo, o rei Ataxerxes. O Nabucodonosor já tinha saído do poder, o filho do Nabucodonosor já tinha saído do poder, né? O povo de Deus já tinha sido liberto, já o rei Ciro, o rei já tinha vindo outro reino para destruir a Babilônia. Quem estava reinando aqui, né? Não era mais os babilônicos mais, já era um povo que já tinha invadido a Babilônia, né? Era um rei da Pérsia, chamado Ataxerxes, né? E ele que reinava nessa época. E Neemias, ele não tinha voltado para Jerusalém ainda. Tinha um povo de Deus que já tinha voltado para Jerusalém. Mas Neemias não tinha voltado. Não tinha voltado. Ele trabalhava para o rei. Ele servia vinho para o rei. Entendeu? Era uma pessoa do povo de Deus que trabalhava servindo o rei. Era um servo, né? Só que um servo mais próximo do rei, né? Ele servia o vinho para o rei. E ele começa a receber notícias de Jerusalém, de como Jerusalém estava destruída, que tinha um povo que tinha voltado para lá, que não tinha mais muralha, que não tinha mais templo, que a igreja, que o povo de Deus estava, que Jerusalém estava destruída. Então ele vai recebendo essa notícia e ele vai ficando muito abatido na alma. E ele começa a orar pelo povo, interceder pelo povo. E ele ora, ora, ora pelo povo, ele ora pelo povo, ele ora pelo povo, né? E até que Deus responde, né? Ele prepara toda uma situação, né? Ele clama a Deus pelos pecados do povo, ele pede perdão pela vida dele, pela vida do povo, e pede para Deus reconstruir, reedificar Jerusalém, entendeu? Né? E Deus prepara. O Senhor, ele prepara toda uma situação onde ele usa o próprio rei Ataxerxes para abençoar Neemias, ele voltar para Jerusalém com autorização, cartas, né? Com a autorização do rei, levando material, levando madeira, levando animais, tal, para poder reedificar as muralhas de Jerusalém. Entendeu? Nessa época, Deus me deu essa palavra, no dia 14/8/2009. Né? E eu não entendia nada, mas eu comecei a orar pela igreja. Ele tinha falado para mim: eu quero que você ore pela igreja, assim como Neemias orou por Jerusalém. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar, a interceder muito pela igreja, e ele me dando essa palavra. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu estava um dia indo para a igreja e eu ouvi uma louvor no meio da rua, que aqui na minha cidade tinha um pessoal que vendia CD lá na Baixada. Eu tinha um pessoal que vinha da Bolívia, não sei, que tocava umas músicas com flauta, com aquelas flautas pan, né? Eu não sei o nome daquilo, eu sei só o nome pagão, que é aquelas flautas como se fosse assim, vários bambus assim, e tava tocando um louvor lá, né?
naquele dia eles estavam tocando louvor. Era um povo desse e eles estavam tocando louvor. E o louvor é justamente um louvor que fala assim: chora Jerusalém. É um louvor muito triste, né? Que fala que o povo de Deus tinha sido abatido, né? E aquele louvor falou tanto no meu coração, tanto, tanto. Eu consegui descobrir que louvor era aquele, eu consegui arrumar esse louvor, que eu acabei achando um CD na igreja, né? Eu achei o nome da música, eu achei o CD na igreja para comprar, comprei, eu não parava de ouvir aquele louvor e Deus falava comigo demais, demais, demais. Depois eu vou pegar o nome do louvor direitinho e colocar eu até coloco o link de algum vídeo aí para vocês ouvirem o louvor, né? Eu coloco no comentário fixado. E aquilo Deus falava comigo demais, né? Que o povo seria abatido e tudo mais. E eu comecei a orar, 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 orar. E Deus falando muito comigo a respeito da igreja. Quando ele me deu essa palavra, né, ele continuou, ele me deu discernimento da continuação dessa palavra. Que Deus falou assim, né? Nessa palavra aqui, né? Em Neemias, capítulo 2, versículo a partir do 11. Que aí o que acontece com Neemias? Ele vai para Jerusalém com tudo aquilo que o Deus preparou usando o rei Ataxerxes, né? Ele vai para Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele não conta para ninguém. Ele chega lá, a muralha está destruída, a cidade está destruída, tem um povo lá que está meio capengando das pernas, né? Estão lá morando praticamente nos escombros, né? Em algumas casinhas que restaram, mas a cidade está destruída. Né? E principalmente a muralha está destruída. Uma cidade sem muralha poderia ser invadida a qualquer momento. Ela não tinha proteção, ela não tinha segurança nenhuma. E Neemias, ele não chega na cidade e sai contando para todo mundo o que aconteceu, o que Deus mandou ele fazer, que ele intercedeu pelo povo, o que Deus preparou, que Deus mandou ele reedificar as muralhas de Jerusalém, né? E ele fica acho que 3 dias, uma coisa assim, ele fica um tempo lá em Jerusalém, porque ele vai vistoriar as muralhas, sem contar para ninguém o que Deus falou com ele fica um tempo vistoriando, né, as muralhas de Jerusalém para ver como está as muralhas. E ele percebe que está tudo destruído. E ele não conta para ninguém, né? Até que depois que ele vistoriou as muralhas, ele chama os líderes lá, né, os anciões, os líderes lá da cidade, ainda que tinha ainda alguma coisa da cidade, e começa a contar para eles o que Deus tinha feito na vida dele, né? O que Deus tinha mandado ele fazer, o que Deus tinha preparado. Ele conta toda a história que aconteceu, né? E, e, e o que Deus tinha preparado, porque o rei Ataxerxes, ele financia a reconstrução das muralhas de Jerusalém, entendeu? Então Deus usa um rei pagão, um rei, né, da Pérsia, né, que tinha dominado aquela região lá da Babilônia, né? Deus castiga depois o povo da Babilônia por ter feito mal para o povo de Israel, mas Deus permitiu tudo aquilo para justamente tratar do povo de Deus, né? Foi levado cativo para Deus tratar deles, né? E aí depois castiga a Babilônia, né? Invadindo a Babilônia pelos persas. E aí Neemias intercede pelo povo e Deus usa aquele rei persa para abençoar o povo dele, através de Neemias. Entendeu? Ele volta para Jerusalém, vistoria que tudo aquilo, aí que ele vai contar para as pessoas o que Deus usou. Que ele tinha não só autorização do rei para reedificar as muralhas, como ele tinha toda a estrutura necessária, toda a madeira, tudo aquilo que fosse necessário para reconstruir a cidade, para reconstruir as muralhas, não o templo, tá? Reconstruir as muralhas, porque é justamente a muralha que protege a cidade. Uma cidade sem muralha é uma cidade desprotegida. Entendeu? Né? Então, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando Deus me deu essa palavra, que Ele falou para mim, né? Intercede pela igreja, eu comecei a orar. E Ele falou para mim que Ele ia me dar a madeira, né? Ia me dar o material para reconstruir as muralhas de Jerusalém, querendo dizer a igreja de Cristo. Eu estou falando isso para você diante de Deus. Isso não é uma invenção da minha cabeça, não é um surto psicótico, tá bom? Ele falou assim: ore que eu vou te dar madeira, que eu vou te preparar, né? E eu vou te mostrar as muralhas de Jerusalém.
Durante todos esses anos, de 2009 para cá, né, o que o Senhor fez foi justamente me dar a madeira, o material. O que que é esse material? Ele começou a trabalhar na minha vida espiritual, me ensinando de fato a obedecer a Deus, o que era de fato ser cristão, o que Cristo realmente queria do povo dele. Né? Foi limpando a minha vida, me santificando, me ensinando a obedecer, porque não adianta você querer ensinar alguém a obedecer se você mesmo não obedece a Deus, se você realmente não vive a palavra de Deus em cada detalhe da tua vida, né? Então eu renunciei a tudo na minha vida para o Senhor me ensinar a servir a Cristo. Foi isso que ele fez comigo. Ele foi limpando a minha vida, me preparando, me dando madeira para poder reconstruir as muralhas de Jerusalém. E aí, durante esse tempo também, né, ele foi me mostrando os pecados da igreja, que são as muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas, é o que estava derrubando as muralhas da igreja, aquilo que protege a igreja, entendeu? Então, durante todo esse período, na verdade, nos próximos anos, né, nos anos seguintes de 2009, o Senhor começou a me mostrar o que estava de errado dentro da igreja. Ele me mostrou. Aconteceram algumas situações, o Senhor teve alguns locais que o Senhor teve que me levar, que eu fui fisicamente, em outros lugares não, né? Então eu passei por alguns determinados locais que o Senhor me levou, não foi uma escolha minha nem nada, mas boa parte, e tudo que eu fui fazendo foi orando. Deus ia trazendo a situação para minha vida, eu orando, perguntando para Ele, ia trazendo a resposta e me mostrando. Em 2013, foi um ano muito terrível na minha vida, onde eu passei por muito problema pessoal, mas o Senhor também estava falando comigo a respeito de pecados da igreja. Foi um ano muito difícil na minha vida. Em Ezequiel 8, que ele fala sobre idolatria em Jerusalém, toda vez o Senhor trazia essa palavra para a minha vida, ele fala assim, né, que ele vai mostrar para Ezequiel, o profeta Ezequiel, a idolatria do povo, os pecados de Jerusalém. Leia essa passagem aqui depois. Ezequiel 8, tá bom? Toda vez que Deus me trazia essa palavra, eu orava, porque ele fala assim pro profeta, né? Cava, né? Cava que eu vou te mostrar as imundícies dos sacerdotes, né? E Ezequiel, ele cava a parede, ele consegue quebrar lá a parede lá e ele vê, numa visão, tá? Ele vê toda a imundície de dentro do templo, onde os próprios sacerdotes estavam adorando a falsos deuses, né? Dentro do templo, né? Dentro do próprio templo, né? Ele estava adorando falsos deuses, né? Então foi uma visão que Deus deu para o profeta Ezequiel. O que acontece? Toda vez que Deus me trazia essa palavra, o Senhor falava assim para mim, cava, querendo dizer, né? Ele mandou o profeta Ezequiel cavar a parede, mas ele falava para mim cavar no sentido de orar. Ore para eu te mostrar os pecados dos sacerdotes que eles estão aprontando dentro da igreja. E eu começava a orar, né? Senhor, o Senhor disse que tudo que eu clamar a Ti, o Senhor vai me responder, né? E eu clamava ao Senhor e pedindo para Ele me dar a tua direção, né? Dentro da palavra, eu orava a Ele. Dito e feito, passava um pouquinho de tempo, alguns dias, vinha o Senhor e me trazia o que estava acontecendo dentro da igreja. O que estava acontecendo dentro da igreja. Então, tudo que o Senhor falou comigo foi através de palavra de revelação. Eu orava, ele me dava a palavra primeiro, né? Em Ezequiel, eu sabia que ele queria falar, me revelar alguma coisa, eu orava e esperava. Eu não ia atrás de descobrir nada, ele simplesmente trazia até mim aquilo que ele queria me revelar. E durante 2013 ele fez isso, né? Então, assim, primeiro ele foi mostrando algumas igrejas, até 2013 ele foi mostrando algumas igrejas. E aí depois, né? Em 2013, ele começou a me mostrar os pecados dos pastores, os pecados do que estava acontecendo dentro da igreja, falsos ensinos, falsas, é, é, falsos ensinos, ensinos de demônio, ensino humano, teologias, tudo aquilo que estava destruindo, aquilo que tinha destruído as muralhas de Jerusalém. Aí Jerusalém no sentido de igreja, as muralhas da igreja. Entendeu? Isso em 2013. Foi um ano terrível, porque Deus começou a mostrar umas coisas que eu fiquei tão desesperada.
Foi tão horrível, sabe? Aquilo que Deus foi me mostrando foi tão horroroso, sabe? Foi uma coisa horrenda, porque tudo isso traz consequências para a vida do povo, né? Os pecados da liderança da igreja têm trazido consequências e consequências graves para a vida do povo. E Deus não foi só me mostrando o pecado, como Ele foi me mostrando as consequências daquilo na vida das pessoas. As pessoas estão sofrendo muito dentro das igrejas sem saber o porquê, trazendo consequências graves para a vida de cada uma delas. Entendeu? É algo assim, extremamente triste, deprimente, horrível. E em 2013 ele falou muito comigo a respeito disso. Em 2014, 15, 16, durante todos esses anos ele continuou me preparando. Então não foi algo assim que aconteceu na minha vida do dia para a noite. Durante todos esses anos o Senhor foi me preparando, porque não adianta eu querer ajudar o outro se eu mesmo não estiver andando no caminho correto. Né? Então ele foi me purificando, me ensinando a edificar as minhas próprias muralhas, né? Aquilo na minha vida que precisava ser tirado. Então, todo esse mover de Deus, ele primeiro fez na minha vida. Eu realmente vivo uma vida de total consagração a Deus. De fato, de verdade. Não estou falando isso da boca para fora. E eu não sou melhor que ninguém. Deus só começou a agir na minha vida antes. Por quê? Porque Ele queria que eu ensinasse você. Entendeu? Porque aquilo que Ele fez por mim, Ele quer fazer por você. Mas Ele não me ensinou somente a respeito de como edificar, reedificar as muralhas da igreja, né, as muralhas caídas da igreja. Ele me ensinou também a respeito da graça de Deus. Porque a graça de Deus tem sido ensinada de uma forma completamente errada dentro da igreja. As pessoas obedecem a Deus por medo de irem para o inferno. E não é isso a graça de Deus. A graça de Deus não é um favor imerecido, aquilo que a teologia ensina, que a graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, um favor que você não merece. Jesus morreu por você, porque você precisa de um favor e você não merece, ou seja, você precisa de uma esmola. Não, Jesus morreu por você. Ninguém morre pelo outro por esmola. Ó, você não merece, você não presta para nada, mas eu vou morrer por você aqui porque você precisa. Não, Jesus não morreu por você por esmola. Ele morreu por você porque ele te ama. Graça de Deus não tem nada a ver com favor imerecido. Graça de Deus é a manifestação do amor de Deus através do sacrifício de Cristo. Graça de Deus é o amor de Deus na tua vida. Entendeu? É a restauração do reino de Deus na tua vida, do paraíso na tua vida. Tudo aquilo que você precisa já foi dado a você na cruz do Calvário. Todas as bênçãos que você precisa já são suas. Só que você não sabe disso até hoje, porque a igreja se desviou da palavra de Deus. A igreja prega mamon, a igreja prega o que não vem do Senhor. A igreja está completamente desviada, né? Associada, se prostituindo com políticos, se prostituindo com a maçonaria. Entendeu? A igreja, ela é a grande Babilônia de Apocalipse. A grande prostituta de Apocalipse. Essa igreja que você conhece, ela vai cair. E Deus vai levantar um renovo, uma nova igreja, como a igreja de Atos dos Apóstolos, aonde não há templo, onde as pessoas vão viver como a família de Deus, em comunhão, um ajudando o outro, ouvindo a palavra, aprendendo a obedecer a Deus, mas não dentro de templos ou empresas da fé. O que Deus quer é transformar a tua vida como Ele transformou espiritualmente a minha. Ele transformou. Ele quer reedificar as tuas muralhas. Mas Ele não quer reedificar somente as tuas muralhas. Ele quer reedificar as muralhas da igreja de Cristo hoje. Porque a igreja de Cristo hoje está como Jerusalém. Lá na época de Neemias. Totalmente arrasada. Só que como as pessoas estão ganhando dinheiro com a igreja, ganhando dinheiro com pregação, o povo só busca dinheiro, as pessoas não conseguem ver quão grande é a destruição espiritual da igreja. A igreja de hoje, a imensa maioria é a igreja de Laodiceia, que só se preocupava com as bênçãos materiais. E era
pobre, cega e nua. É sobre isso que eu quero falar com você. Então, a partir de hoje, eu vou fazer muitos vídeos falando sobre os pecados da igreja. Bem, esse vídeo ficou muito maior do que eu imaginava. Eu vou ter de dividir ele em dois para a gente poder, para você poder ouvir, assistir, né? Mas assista ele mais uma vez. Ore a Deus, peça confirmação. Porque tudo que eu te falei é a mais absoluta verdade. Eu não inventei, eu não criei, eu não estou tendo surto psicótico. A prova viva é que tudo aquilo que eu prego e tudo aquilo que eu oro, Deus agiu na minha vida. A minha vida é prova viva de que tudo que eu prego é verdade. Porque Deus restaurou a minha vida. A minha vida é completamente derrotada espiritualmente. Eu comia no coxo de Satanás. Eu vim do mundo imundo. Você não está entendendo. Da imundície que eu vivia. E Deus mudou completamente a minha vida. Eu vivo uma vida de total dedicação e consagração a Deus. E eu nunca me desviei. Nunca. Por mais que eu tenha passado por muita coisa ruim, muita. Eu nunca me afastei, eu nunca me desviei. Mas não é mérito meu, entendeu? Não é mérito meu. Deus tinha um propósito de fazer uma obra na minha vida para que eu aprendesse o caminho certo e pudesse te ajudar. Porque Ele tem grande obra para fazer na tua vida. Porque tem grande obra para fazer na igreja dele. Porque nesse tempo Deus quer resgatar a igreja dele. Restaurar um povo que realmente queira ser dedicado a Deus. Entendeu? E para este povo, Ele tem algo muito grande. Ele tem aquilo que Ele me deu lá no dia 24 de julho de 2008. Então é teu o reino dos céus. Ele quer te dar o reino dos céus. O reino de Cristo vai se manifestar na terra. É isso que eu queria te contar. Mas eu só vou poder te contar no tempo certo. Cristo vem reinar sobre nós. Cristo vem reinar sobre nós. Tudo que eu estou te falando, vai se consagrar, vai jejuar, vai pedir para Deus, Senhor, eu quero confirmação. Eu quero certeza disso. Porque se por um acaso você não acreditar e for verdade, o que vai acontecer? Você pode estar perdendo uma bênção imensa. Ah, não, Ludmila, você é louca. Pois é, e se eu não for? Você pode simplesmente dar as costas para isso, não dar atenção, né? Mas e se eu não for louca? E se tudo que eu estou te falando é verdade? Você está perdendo algo muito grande. Então, não seja tolo, não. Seja juizado. Vai orar, vai se consagrar e fala, Senhor, se isso tudo for verdade, eu não quero perder essa bênção de jeito nenhum. Me comprova, me confirma, me prova que tudo isso é verdade. Eu preciso da tua confirmação. Eu vou começar a falar dos pecados da igreja. Se você focar a tua vida agora em se santificar, em começar a abandonar pecado, em clamar a Deus pela tua vida espiritual, o Senhor vai te guiar para um caminho santo, um caminho seguro, um caminho reto. E você vai entender o que é verdadeiramente a graça de Deus. E Deus tem livramento para a tua vida em tudo que está para acontecer na igreja. Porque a igreja de Cristo vai cair, ela vai passar pela tribulação. Mas Deus quer te libertar disso, Ele quer te livrar. Entendeu? Só que para isso você precisa agora abrir mão de querer viver no pecado, de querer viver a vida do teu jeito, sabe? E falar com Deus, não, Senhor, eu quero me consertar contigo, eu quero arrepender dos meus pecados, eu quero me consertar contigo e quero deixar o Senhor me guiar. Me ajuda e me ensina, porque de mim eu não consigo. Faz isso, tá bom? Eu vou orar por você agora. E nos próximos vídeos a gente vai começar a falar dos pecados da igreja, tá bom? Minha vida tá dando uma resolvida aqui nos problemas, então se eu ficar alguns dias sem aparecer, é porque eu tô resolvendo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou conseguir estar postando com mais frequência, tá bom? Mas eu vou estar postando pelo menos uma vez por semana, mas eu pretendo postar mais. Eu queria postar mais, mas o que eu tenho para te falar é tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, que eu fico assim de ficar postando um monte de vídeo e ninguém assistir. Poucas pessoas assistirem, entendeu? Né? Vai, mas vai ficar aqui. Vai, mas as pessoas não assistem, mas só acumulando vídeo aqui no canal. Sabe, as pessoas não assistem. Então, eu vou te pedir, me ajuda a compartilhar esse vídeo. A compartilhar, compartilhe esse vídeo para mim. Como eu devo dividir esse vídeo em dois, sabe?
porque ficou muito longo, compartilhe os dois, compartilhe os vídeos do canal. Me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Se você ama Cristo de fato, se você entende que cristianismo não é essa baderna que está no mundo, essa coisa do povo ficar correndo atrás de Deus por causa de bênção, que Cristo, Jesus, ele veio te ensinar a se arrepender dos teus pecados, ele veio te salvar, te perdoar, mas ele quer que você se arrependa dos seus pecados, ele quer que você aprenda a obedecer a Deus, ele quer que você se torne verdadeiramente um discípulo dele. Se você consegue ter esse discernimento, sabe? Me ajuda a compartilhar os vídeos, para a gente poder alcançar de fato as pessoas. Porque não é justo as pessoas viverem enganadas. Enganados por falsos profetas, por falsos pastores, por lobos em pele de cordeiro. O povo está sofrendo porque não está sendo pregada a verdade para eles. E o pior, o anticristo está se levantando. E a igreja vai sofrer muito. Muito. Se você ainda não assistiu os vídeos do canal que falam sobre profecias da igreja, assista. Assista. Do começo ao fim, e ore. Porque é a mais pura verdade. A igreja vai passar pela tribulação. Vamos orar? Eu vou orar por você. Senhor, eu entreguei a tua palavra, eu contei meu testemunho, falei aquilo que o Senhor me mandou falar a respeito da intercessão pela igreja, sobre edificar as muralhas da igreja, Senhor. Mas, Senhor, eu venho a te clamar para o Senhor abrir o entendimento de cada um daqueles que estão ouvindo assistindo esse vídeo, que assistiu esse vídeo por completo. Eu peço, Senhor, vem dar cura espiritual de cada um deles, dar cura espiritual do entendimento, dar cura espiritual completa, Senhor, do coração. Abre os olhos espirituais, Senhor, tira as escamas dos olhos, guia através do teu espírito, mostra o caminho que eles devem seguir, guia através do teu espírito, que teu espírito seja bom para eles e dê o caminho seguro, reto. Ajuda eles a fazerem tua vontade, Senhor. Dê a eles sabedoria para te obedecer, sabedoria para te temer, sabedoria, Senhor, para te ensinar, para ensinar o próximo a te obedecer e te temer e os ajude em tudo isso, Senhor. Vem pelejar na causa, fazendo o teu querer. Ajuda, Senhor. Sonda tudo, esquadrinha, vê tudo que é de mal, perverso, ruim, pecado, tudo que não vem de ti, toda perto de tropeço, Senhor, todo embaraço, e arranca, derriba todo o mal pela raiz. Dê arrependimento abundante, Senhor. Santifica, aviva, renova, faz um grandioso avivamento e renovo espiritual, Senhor. Nós clamamos, nós necessitamos desse avivamento espiritual por nós, por toda a tua igreja, por nossas famílias, por todos aqueles que temos te apresentado em intercessão, Senhor. Peleja em tudo isso, fazendo o teu querer, Senhor. Dá o discernimento necessário. E em nome de Jesus, Senhor, o ministro toma tua vontade em tudo isso. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, peleja por nós, assim como o Senhor pelejou pelo rei Josafá. Vem nos dar a tua direção e nos guiar através do teu espírito seja bom para nós. Senhor, e no propósito de atender a nossa oração com máxima urgência, Senhor, por amor de nós, somente por amor. Nós fazemos um voto de amor contigo. Nós aceitamos, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Porque a tua vontade, Senhor, é que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Que Deus te abençoe e que fale mais contigo. Um beijo no coração. Fica com Deus. A paz. Tchau, tchau.